Uma pergunta que eu recebo com uma certa frequência é sobre quais asanas um iniciante deve praticar. Quem já viu minha Masterclass sabe a resposta dessa pergunta, mas eu vou trazer alguma coisa para cá, evidentemente. A única resposta correta para essa pergunta é nenhum. Nenhum asana é recomendado para iniciantes. Algumas posturas podem ser praticadas pelos iniciantes, seja como Stula Vyayama, preparação corporal, seja como Sukshma Vyayama, preparação corporal já incluindo preparação prânica, respiratória, a sincronia entre esses campos todos. Agora, asana mesmo, nenhum. Nenhum asana deve ser praticado por iniciantes. Por quê? Asana pressupõe preparo físico. Asana pressupõe preparo prânico. Pressupõe preparo respiratório. E esses vários níveis de preparo não pertencem aos iniciantes. O iniciante não domina o próprio corpo, o iniciante não tem plena consciência respiratória, um iniciante não tem o pleno entendimento do prana, das energias sutis. Só depois de dominar esses três campos, só depois de preparar-se nestes três campos, é que o iniciante pode ser levado à prática de asanas. Não apenas porque a prática de asanas depende desses três níveis de preparação, mas também porque o asana é exigente em termos corporais, respiratórios e prânicos. Asana é postura realizada com longa permanência, com o uso de energias sutis, com o pleno controle da respiração, com o objetivo de produzir silêncio interior, ou seja, com o objetivo de realizar yoga, com o objetivo de realizar meditação. Isso é o asana. Existem outras características que eu explico na minha Masterclass, o link está na descrição para vocês, mas sem esses propósitos, sem esse direcionamento, a prática postural não chega a ser asana. Uma vez que você entenda o que é asana, você entende facilmente por que é que o iniciante não pode realizar asanas. Não apenas ele não pode, no sentido de não é adequado dar permissão para ele praticar asanas, para ele sequer tentar praticar asanas, como ele não é capaz de realizar asanas, porque ele não cumpriu as preparações. O que é adequado oferecer para o iniciante? Posturas realizadas como exercícios isométricos, calistenia, movimentos simples de coordenação entre corpo e respiração, movimentos que vão produzir educação física, educação respiratória, posturas que vão produzir introspecção e que, dependendo de como toda essa prática for conduzida, aí sim você pode desenvolver o preparo necessário para realizar asanas. Um mestre yogi tem condições de conduzir o aluno nessa trajetória e, ao mesmo tempo, perceber o momento em que o aluno está pronto para começar a prática de yoga. E a prática de yoga se inicia, pelo menos no Hatha Yoga, se inicia pelos asanas. É adequado também fazer o quê? Vinyasa. Vinyasa não é prática de yoga, mas é uma excelente preparação para o yoga. Saudação ao sol, outras sequências de posturas realizadas de forma dinâmica, às vezes com uma permanência bem curtinha, com o objetivo de observar e desenvolver a relação entre movimento e respiração,
como forma de desenvolver a capacidade respiratória, o fortalecimento, a flexibilidade, todas aquelas coisas que são propostas, estudadas, praticadas e desenvolvidas nos sistemas modernos. Isso é o que se oferece para os iniciantes. Isso dentro da tradição, né? Quando o iniciante procura um círculo tradicional, procura um mestre de yoga, muito provavelmente o mestre vai recomendar essas práticas. Ainda que não pertençam ao campo estrito do yoga, elas são boas, importantes e necessárias para que a pessoa se prepare para, quem sabe, dar início ao seu treinamento de yoga. É isso que se deve oferecer para os iniciantes e não pensar em oferecer asanas. Uma coisa muito curiosa de observar aqui também é que, geralmente, quando se fala de asana, pressupõe-se que a pessoa entenda o que é o asana. Só que, na maioria dos casos, as pessoas não entendem o que é asana. Quase nenhum professor entende verdadeiramente o que é um asana. E acham que é adequado e suficiente entender os asanas a partir da sua dimensão corporal, da sua dimensão postural, mas isso é um fragmento muito pequenininho daquilo que o asana é. Tem postura no asana? Tem. A postura é o elemento central da composição dessa técnica chamada asana. Mas não é o único elemento e talvez não seja o mais importante. A postura, sem dúvida, é muito importante porque é aquilo que mais aparece, é a dimensão exotérica do asana, a dimensão externa, superficial do asana. Mas tem muito mais coisa acontecendo no asana do que a simples disposição corporal. Eu conheço pouquíssimos professores que entendem isso e que consigam entender isso ao ponto de poder ensinar o asana tendo em vista essa definição. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu gravei uns anos atrás, chamado Microsadhana. É um dos meus vídeos mais vistos, justamente porque oferece uma sequência de posturas para serem realizadas, inclusive por iniciantes. Quem quiser usar aquela sequência como base para um começo, para um início de uma preparação para talvez chegar a praticar o yoga, é válido, é adequado. As posturas que eu recomendo ali são posturas relativamente fáceis e que depois vão ter rebatimentos na prática do yoga. Ou seja, são posturas que podem ser praticadas como posturas apenas, como preparação para o yoga, e que depois podem ser aplicadas na prática dos asanas, já dentro do yoga. Naquele vídeo, inclusive, eu explico um pouco isso. Eu falo que o asana em si deve ser praticado com permanência longa e aquelas posturas, no caso dos iniciantes, não devem ser realizadas com permanências longas. Pelo contrário, permanências curtas de 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, para que a pessoa se desenvolva fisicamente, para que a pessoa desenvolva a habilidade de realizar a técnica. A habilidade de realizar a técnica é algo bastante superficial, é o domínio sobre o próprio corpo, é educação física, educação corporal, consciência corporal. E a microsadhana que eu recomendei naquele vídeo realmente pode ajudar bastante gente a se desenvolver nesse sentido. Quando a pessoa se sentir preparada por meio daquelas posturas, a pessoa pode pensar em realizar asanas. Mas isso, se de fato for do interesse dessas pessoas, recomendo que se faça com o auxílio de um professor. Se quiser, eu posso ajudar nisso, ou procure qualquer outro professor de yoga de verdade, que possa orientá-lo no sentido da realização dos asanas, sem se expor ao risco do exibicionismo, né, da aula de circo, e sem cair nas armadilhinhas de redes sociais e outras coisas mais. Yoga, como dizia a escritura, é para ser realizado em segredo.
com absoluta discrição, com o objetivo de você se desenvolver interiormente. Em outras palavras, yoga, assim como os asanas, né, que são uma parte importante do yoga, é uma prática para dentro, não é uma prática para fora. A principal diferença entre preparação e o yoga em si, a prática do yoga em si, é que as preparações têm uma dimensão exterior muito importante, talvez até mais importante do que a dimensão interior. Elas têm como objetivo preparar este aparato externo, o aparato corpo-mente, para que você se direcione para o yoga e, consequentemente, para a meditação.